Por que Arthur Lira pode zerar o jogo pela sucessão na Câmara dos Deputados? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Segunda-feira, 23 de setembro, são agora 4h30 da tarde e, ao que aparentava estar mais ou menos o jogo definido para a sucessão da Câmara dos Deputados, tendo o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, como o sucessor do Arthur Lira, o apoiado por ele e tal, parece que o jogo pode dar outra cambalhota ainda, Porque vamos lá, gente, desde que sua passagem no comando da Câmara dos Deputados entrou na reta final, o deputado federal Arthur Lira, do PP aqui de Alagoas, tem buscado por um nome entre seus pares que seja de consenso nessa base do centrão, também entre o Planalto e a ala bolsonarista da política nacional. Aparentemente, o Arthur Lira vinha conseguindo fazer que esse nome fosse o de Omar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Mas nas últimas semanas, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, abriu mão de sua candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados e anunciou o deputado federal Hugo Mota, também do Republicanos, no seu lugar. E esse anúncio causou uma reviravolta na base do Centrão, fazendo inclusive o Arthur Lira abandonar Omar Nascimento e anunciar, evidentemente, ainda que num espaço reservado com líderes partidários desse bloco do Centrão, o apoio ao Hugo Mota. Mas o tal Omar Nascimento não se deu por vencido, apesar de magoado com o então melhor amigo da vida toda. E ele se aliou com Antônio Brito, do PSD da Bahia, que também era nome para a presidência da Câmara dos Deputados. Os três nomes, Elmar, Antônio Brito, Hugo Mota, melhor quatro, porque o Marcos Pereira também era candidato. Então, assim, todos já tinham feito o tal beijamão com o governo Lula e com Jair Bolsonaro. O problema é que o tal consenso procurado pelo Arthur Lira parece estar mais distante do que quando Omar Nascimento era o seu favorito. Arthur Lira precisa do consenso para o nome, para sucedê-lo na Câmara de Deputados, para que esse nome tenha muitos votos na sua eleição e para que ele consiga se vender ali como um líder do Centrão e manter alguma força política real, mesmo descendo ao chão da Câmara de Deputados, Seria o chão de fábricas, o chão da Câmara de Deputados. Assim, o Arthur Lira buscará manter espaços de poder, seja naquela casa parlamentar, seja junto ao Planalto, para, quem sabe, beliscar o ministério ou ter um ministro para chamar de seu. Afinal, nessa construção, ele seria o líder, ou um dos líderes, de cerca de 250 deputados federais. E nesse modelo de coalizão que nós temos, e com este parlamento, com essa configuração de parlamentares que tem o Congresso Nacional, nenhum presidente da República abriria mão desses votos assim, ali na Câmara dos Deputados. Mas, ao que parece, o Arthur Lira poderá zerar esse jogo novamente, quando tudo aparentemente se encaminha para a Hugo Mota ser o tal candidato de um consenso ou de uma ampla maioria. Se o Arthur Lira tomou uma cambalhota
com a troca de Marcos Pereira por Hugo Mota, ou forçando a deixar Elmar Nascimento e declarar esse apoio, mesmo ainda não público, ao candidato, ao deputado do Republicanos, né? A esfriada por conta das eleições municipais, que a disputa da sucessão da Câmara de Deputados, das movimentações em Brasília, sofreu por conta das eleições municipais, podem criar um ambiente para que o Arthur Lira reinicie as conversas para a sua sucessão. Essa possibilidade ela foi aventada por um aliado do Elmar Nascimento, a coluna Radar, do site da revista Veja. A eleição para as mesas diretoras dos parlamentos do Brasil inteiro só ocorre em fevereiro, para a Câmara de Deputados, para o Senado Federal, para as Assembleias Legislativas e para as câmaras municipais, estas com novos vereadores eleitos, que serão eleitos agora no próximo mês de outubro. Então, há tempo ainda para esse jogo ficar girando aí um monte de vezes ainda. Voltar a ser o mau favorito, de repente ser o Antônio Brito, de repente surgir outro nome. Há tempo hábil para que isso ocorra ainda. E por que eu acho crível essa informação publicada na Veja? Porque os deputados do Centrão só pensam naquilo, emendas. Enquanto os principais veículos de mídia só estão com os olhos voltados para a eleição da Prefeitura de São Paulo, outros veículos da imprensa comercial, inclusive de menor envergadura, menor tamanho, têm publicado informações sobre bastidores da sessão da Câmara de Deputados e sobre a centralidade das emendas para o Centrão, né, que o Centrão dá a essa questão do debate ali em torno da sessão da Câmara de Deputados. O site Gazeta do Povo traz que a base desse grupo de parlamentares aponta a importância e a necessidade de que o escolhido precisa manter o controle do parlamento sobre as emendas, ou seja, garantir que o Centrão manterá o controle sobre uma boa fatia do orçamento da União e que isso seria uma condição sine qua non para o candidato à sucessão de Lira tem os votos necessários para ser o novo presidente da Câmara de Deputados a partir de fevereiro de 2025. Em seguida, nessa mesma matéria, no Gazeta do Povo, fala-se na questão do STF, da briguinha de ego com os parlamentares, especialmente os bolsonaristas, com o órgão máximo do Poder Judiciário. Mas, para mim, gente, essa pauta é secundária, né? Até porque a garantia de controle sobre as emendas, ou seja, sobre uma fatia gorda do orçamento da União, implica que a questão, o problema junto ao STF foi superado. Porque não tem como garantir essa coisa do controle sobre as emendas se não tiver superado o problema com o STF. O STF impôs aos poderes executivo e legislativo a formatação de novas regras de transparência para os pagamentos das chamadas emendas PIX, que substituíram as RP9, conhecidas como emenda de relator, e as demais emendas impositivas. Essa mudança, aliás, foi um engana-trouxa do Congresso para cima do Supremo Tribunal Federal, que no final de 2022 ainda, impôs ao Parlamento a formulação de mudanças nas emendas RP9, também em relação à sua transparência. E os parlamentares, o que é que eles fizeram? Modificaram a superfície para manter o miolo da coisa do mesmo jeito. Arthur Lira, gente, se sentir haver brecha para zerar o jogo da sucessão na Câmara de Deputados, fará isso com tudo o que puder. Se não conseguir o tal consenso que deseja, ao menos o nome que apoiará será um seu e não de outro parlamentar. Hugo Mota é nome de Marcos Pereira, não de Arthur Lira. Logo, com a sua eleição para a presidência da Câmara de Deputados, é Marcos Pereira quem, pelo menos em tese, teria o poder de falar pelo presidente da Câmara dos Deputados, e não Arthur Lira. E a senha a essa questão é as emendas, né? A senha para isso tudo é a questão das emendas. O Centrão precisa delas em 2025, ano pré-eleitoral deles, deputados federais. Em 2026, os deputados vão atrás da sua reeleição.
e precisam abastecer as suas bases eleitorais. Apesar de tudo, para o ano que vem ser aprovado ainda neste ano de 2025, com a Câmara de Deputados ainda sob o comando do Arthur Lira, os pagamentos só ocorrerão em 2025, já com um novo presidente sentado na cadeira. E é o novo presidente que amarrará as emendas para o ano eleitoral de 2026. E tem que ser alguém com alguma força política na base parlamentar para que este possa fazer pressão junto ao Poder Executivo para garantir os pagamentos das emendas em 26 até o mês de junho. Em anos eleitorais, a maioria esmagadora dos pagamentos públicos de Poder Executivo só podem ser feitas até a metade do ano, ou seja, a maioria dos pagamentos, emendas, empenhos, todo esse tipo de coisa só pode ser feita, a maioria disso só pode ser feita até a metade do ano, por conta da legislação eleitoral. E se o Arthur Lira não conseguir amarrar isso tudo aí, ter o tal consenso, ou pelo menos uma esmagadora maioria, poderá ficar de fora do camarote do poder em Brasília, ao qual, neste momento, ele determina quem recebe a pulseira para entrar, sentar e tomar um uísque. Sempre vale a máxima do rei morto, rei posto, mas ao menos Arthur Lira quer ser um conselheiro para o novo rei. Assim, ele terá boa influência em Brasília para garantir costurar sua candidatura ao Senado em 2026. Arthur Lira é candidato ao... não fala isso abertamente, mas enfim, é pré-candidato, melhor dizendo, ao Senado aqui em Alagoas em 2026, onde serão eleitas 2 vagas para o Senado. E se Arthur Lira for eleito senador, volta para a capital federal a partir de 2027 com força para sentar na mesa. Isso se conseguir amarrar tudinho lá, deixar tudo amarradinho na Câmara de Deputados, uma vez que ele chega no Senado com influência na outra casa legislativa. E isso é um poder enorme, porque ele chega no Senado, vai ter algum grau de influência no Senado, porque é um ex-presidente da Câmara de Deputados e tem ali influência ainda sobre parlamentares da Câmara dos Deputados, porque conseguiu deixar tudo amarrado, conseguiu colocar as emendas para 2025, que é o ano cheio para os parlamentares irrigarem as suas bases eleitorais, colocou na sua sessão alguém que conseguiu, inclusive de preferência com a participação dele, Arthur Lira, garantir que o Planalto, que o Poder Executivo pague as emendas em tempo hábil para 2026, e aí ele chega querido numa casa e, evidentemente, com força na outra casa também. E com o Lula reeleito, ou o candidato do Lula eleito como sucessão, enfim, se não for o Lula o candidato a presidente, chega com uma boa interlocução com o Planalto. E, por essas coisas da política nacional, chegaria até com alguém da extrema-direita, com algum bom grau de relação também, caso seja alguém da extrema-direita que, porventura, vença as eleições em 2026. Vamos ver o que as próximas semanas trarão desse jogo para a sessão da Câmara de Deputados. Enquanto o noticiário foca muito na disputa de São Paulo, os corredores de Brasília estão tinindo ainda no vapor. Caiu um pouquinho, eleições municipais, deputados nas suas bases ali e tal, mas o jogo não parou não. E aí poderemos ter algumas surpresas no pós-eleição. Vamos aguardar para ver o que é que vem disso aí.